Começando mais um momento de oração do nosso grupo de oração Fé no Pai, dentro da Capela do Lar São Vicente de Paulo, onde pisou a primeira santa do Brasil, Santa Paulina. Santa Paulina. Estamos falando de Santa Paulina, onde Bragança Paulista, interior de São Paulo. Onde viveu por 9 anos a primeira santa do Brasil. Você sabia? Não sabia? Tá sabendo agora. Tá chegando agora aqui no canal? Clica na joinha, deixa o seu like, que tá fora da televisãozinha aqui, tá? Não é clicar na joinha do emoji, não. Aí não adianta nada. Então, clica na joinha e se inscreva no canal para participar do chat, para você deixar o seu recado pra gente, tá? Que aí o seu recado vai aparecer aqui na tela. Por exemplo, igual o recado da Jocely Aprígio, que está aqui com a gente, também a Terezinha Passos. Quem mais? A Rosilene Cardoso, que é membro do canal, por todas as intenções. Que descanse em paz a sua amiga, viu, Rosilene? Por exemplo, tantos e tantos outros, enfim, a Terezinha Paz já foi, né? Enfim, você vai participando, vai deixando o seu recado e vai aparecendo aqui na tela, tá? Povo lindo, amado de Deus, o evangelho de hoje nos fala sobre a parábola das moedas ou a parábola dos talentos. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma interpretação equivocada do evangelho de hoje, porque a gente tem que sempre olhar o contexto. Quando Jesus falou isso, um pouco antes, o que estava acontecendo, né, que aí a gente vai entender melhor para quem que ele falou, quando ele falou, para quem ele falou, em que circunstância ele falou isso para os discípulos? Ele falou isso para os fariseus? Ele falou isso para a multidão? Para qual grupo Jesus se dirigiu? É sempre importante isso para a gente compreender melhor a palavra de Deus, tá? Então hoje, Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 27. Logo depois de Jesus se encontrar com Zaqueu. E Zaqueu falar assim: Então Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade de meus bens aos pobres. E se roubei de alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar quem estava perdido. O evangelho de hoje fala sobre medo. Como assim, Eric? Medo? Você tem medo de Deus? É a pergunta que eu faço a você. Você tem medo de Deus? Eu tô com medo de Deus. Você não tem que ter medo de Deus. O evangelho de hoje fala sobre isso. Mas você nem leu. Pera. Eu pergunto a você, coloca aqui no chat, você tem medo de Deus? Deus não quer que você tenha medo dele. O Pai nosso que estás no céu não quer que você tenha medo dele. Quer que você o ame e ame o próximo. Não é medo. Se você acorda e dorme todo dia com medo de Deus, porque o medo paralisa. Né? Você tem medo de Deus? Não é isso que Deus quer. Não é. Não é. Preste atenção no evangelho. Logo depois de Jesus dizer para Zaqueu: Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Enquanto o escutavam, Jesus acrescentou uma parábola.
porque estavam perto de Jerusalém e eles acreditavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser nomeado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus servos, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: façam com que elas rendam até que eu volte. Mas seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele alguns representantes para dizer: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas ele foi nomeado rei e voltou. Mandou então chamar aqueles servos a quem havia dado o dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Veio o primeiro e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Ele respondeu: muito bem, servo bom. Como você foi fiel no pouco, vai administrar 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. Ele respondeu também a este: você vai administrar 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que eu guardei num lenço, que eu tinha medo do Senhor, que é um homem exigente. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O rei respondeu: servo mau, eu o julgo pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem exigente, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então você não depositou meu dinheiro no banco? Ao voltar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí: tirem as 100 moedas dele e as entreguem para aquele que tem 1000. Disseram-lhe: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Eu lhes digo: a todo aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. Quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Jesus traz essa parábola. Mas a parábola nem sempre quer dizer que é tudo 100% fictício, que é tudo criação, invenção. Não. Jesus aqui fazia referência, fazia memória a um filho do rei Herodes chamado Herodes Arquelau, que viajou para ser coroado rei em Roma. E tinham medo dele. Tinham medo do rei. Esse servo tinha medo, por isso ele não fez nada. Olha o evangelho sendo revelado. O medo. Tenho medo. O medo está paralisando você? Olha o evangelho. Jesus trouxe medo até Zaqueu? Não há registro de que Zaqueu, porque um pouquinho antes Jesus esteve com Zaqueu. Quando Jesus diz para Zaqueu: hoje eu vou estar na sua casa, começam a criticar Jesus. Mas vai comer com pecadores? Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Se Zaqueu tinha medo do Pai, tinha medo de Deus, a gente não sabe. A gente sabe de uma coisa: Zaqueu não tinha decidido dar metade de tudo que ele tinha, e ele era muito rico, aos pobres, antes de ter um encontro com Jesus. Isso nos leva... E mais, hein? Então pensa só, se Zaqueu tinha 1 milhão de reais em bens, 500 mil ele ia dar para os pobres. Olha a diferença que ele ia fazer na vida dessas pessoas. Gente, 500 mil reais para quem não tem nada. Parou para pensar? Que Zaqueu desse, tá? Vamos supor que Zaqueu desse 1.000 reais, 1.000 reais, dos 500 mil, suponhamos que ele tinha 500 mil reais, que metade da fortuna dele era 500 mil reais. Ele conseguiria ajudar
500 pessoas com R$1.000 cada uma. 500 pessoas que não tinham o que comer, pobres, miseráveis. Ou então ele poderia, com R$5.000, ajudar 50 pessoas, 50 famílias com R$5.000. Estou dando um exemplo. Para quem não tinha nada, já pensou? Já pensou? Estou dando um exemplo. Só que ele foi além ainda. E ele disse, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, da metade que sobrou dele, ele ainda falou assim, e da metade que sobra, eu ainda vou devolver 4 vezes mais. Se eu lesei aquela pessoa em R$1.000, eu vou devolver R$4.000. E por aí vai. Ou seja, Zaqueu, nesse seu encontro com Jesus, esse encontro de Jesus fez com que Zaqueu saísse daquela sua paralisação. Zaqueu sabia que tinha feito coisa errada. Zaqueu sabia. A consciência dele acusava ele. Mas até então ele estava paralisado. Porque muito provavelmente Zaqueu tinha uma visão de Deus. Zaqueu tinha uma relação com Deus de medo. E aí com medo você não sabe o que faz. Obrigado, Senhor. Quando a gente está com medo a gente não sabe o que faz. É ou não é verdade? Então Zaqueu, muito provavelmente ele tinha essa relação com Deus de medo. Eu tenho muito dinheiro, mas o meu dinheiro, eu fiz algumas coisas erradas, eu não sei o que eu faço. Quando Jesus tem esse encontro com ele, quando Jesus vai na casa dele, Zaqueu percebe. Zaqueu começa a conhecer a verdadeira face de Deus. Jesus é a face de Deus. E de alguma forma isso muda Zaqueu. A ponto de Zaqueu sair daquela sua inércia e seguir o coração dele. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Olha a diferença. E ainda, se eu prejudiquei alguém, se eu lesei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, o que o medo trouxe de bom para Zaqueu? Nada. Nada. Muito provavelmente Zaqueu nem conversava com Deus, porque tinha medo. Agora, quando ele vê que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando ele vê o Pai ali, Deus ali, Deus falando comigo, Deus dizendo que vai na minha casa hoje. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima, ele disse, Zaqueu, desça rápido, porque hoje eu devo ficar na sua casa. Deus vai entrar na minha casa? Puxa, mas eu tinha medo dele. Mas espera aí, ele não quer me castigar. É estranho, mas eu não tenho medo desse Deus. Muito pelo contrário, eu estou sentindo algo diferente, algo muito forte dentro de mim. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar o evangelho de hoje. E aí Jesus traz essa parábola de um servo que tinha medo do rei, que é Herodes Arquelau, um dos filhos de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas de até 2 anos. É um dos filhos. Jesus faz memória a ele, porque tinham medo dele. Só que o medo paralisa. Ó, tô aqui as 100 moedas. Eu nem mexi, porque eu tenho medo. É interessante o evangelho de hoje. Nos alerta qual a nossa relação com Deus. Se falarem para você de um Deus
que bota medo, cuidado. Isso não quer dizer que a gente vai afrontar Deus, não é isso. Desafiar Deus, não. É a gente ter uma relação de amor com Deus, de maturidade, não de medo. Porque o medo paralisa. O medo deixa a gente sem saber o que fazer. Por isso, lá no começo da nossa meditação, eu perguntei, e pergunto agora de novo: você tem medo de Deus? Hã? Deus, eu não quero ouvir falar de Deus. Não. Ei, Deus vai entrar na tua casa, como Jesus entrou na casa de Zaqueu. É. A gente não deve ter medo de Deus. A gente deve receber Deus, receber Jesus em nossas casas e abrir o nosso coração para fazer aquilo que a gente sentir que deve fazer, como Zaqueu sentiu. Em nenhum momento Jesus falou assim: Zaqueu, eu quero que você dê metade do que você tem para os pobres. Porque se você não fizer isso, eu vou te castigar, Deus vai... Não. A presença de Jesus. A presença de Jesus fez com que Zaqueu tomasse aquela atitude. Jesus foi conduzindo o coração de Zaqueu. Não tenha medo, Zaqueu. Faz assim, ó. Seria um absurdo, Senhor, dizer que o Senhor falou no coração de Zaqueu: Zaqueu, não tenha medo de mim, não. Dá metade do que você tem para os pobres, vai. E aquele que você prejudicou, que você lesou, devolve 4 vezes mais. E tá tudo certo. Olha a diferença. O evangelho de hoje é para mim, para você, para todos nós. Deixa Jesus falar no teu coração. Tirar o medo que existe aí, que tem aí. Deixa Jesus te conduzir. Deixa Jesus substituir o medo por caridade. Obrigado, Senhor. Deixa Jesus substituir esse medo que você tem aí no seu coração por ação. O medo faz mal. A ação pro bem é leve. Não precisamos ter medo. E eu não tenho que ter medo de Deus. Eu tenho que deixar Ele agir no meu coração. É o evangelho de hoje. Obrigado, Senhor. Mestre, por todos que têm medo do Senhor, por todos que estão paralisados com medo, Senhor, por cada internauta que está acompanhando agora, cada intenção colocada aqui nos comentários, cada um inscrito aqui no canal, por todos os membros do canal, por todos que compartilham, todos que recebem esse link, essa oração, Senhor, por todos que têm medo, que cresceram ouvindo que Deus castiga, que Deus pesa a mão, Deus vai pesar a mão. Deus não vai te perdoar. Senhor, que a tua misericórdia alcance todos os corações. Que o medo não faça morada.
no coração de cada irmão, de cada irmã. Senhor, abençoa cada copo com água, cada garrafinha com água. E que ao bebermos esta água estejamos bebendo um santo remédio que sai de tuas mãos. Que essa água ajude a tirar o medo que aí está. Senhor, por todos os doentes, pelas crianças, idosos, aqueles que lutam contra o câncer, câncer de mama, câncer de próstata, depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, ideia suicida, por todas as famílias enlutadas, pelas almas suicidas, pela paz no mundo, Senhor, e por todos que têm medo do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Fé no Pai. Fé no Pai que o medo vai embora. Vai embora. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja, que Deus nos ajude a combater todo o mal. Amém. Ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a todos os santos e santas anjos do Senhor e espíritos de luz que nos guardem e nos protegem, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus amigos, os seus inimigos, os nossos inimigos, carnais e espirituais. Um beijo no teu coração, um abraço na tua alma e, se Ele permitir, estaremos juntos amanhã em mais um momento de oração do nosso grupo de oração Fé no Pai. Você conhece alguém que tem medo de Deus? Manda esse link, clica aqui embaixo, manda esse link para ela. Fala, assiste. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer muito mais de você. Deus queria muito mais. Jesus queria muito mais de Zaqueu, que talvez medo ele já tinha. Jesus queria fazer ele dar um passo a mais. E conseguiu. Bem bonito, igual a gente faz no grupo de oração? Vamos lá? Bem bonito? Viva Nossa Senhora! E viva